Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez juntos através da tecnologia, e graças à tecnologia poderemos ter mais um tempo de estudo bíblico. Eu gostaria de, antes de mais nada, dizer que estou muito satisfeito, porque mexendo aqui no escritório da igreja, nos meus livros, nas coisas, alguns livros eu levei para casa, outros estão aqui, eu encontrei, eu não sei se você tem uma Bíblia, como eu tenho essa, que faz parte da sua história. Essa Bíblia faz parte da minha história. Olha a situação em que ela se encontra. A capa precisando ser trocada com urgência. No entanto, ela é uma Bíblia. Por que ela faz parte da minha história? Eu ganhei, olha só. Francis, que você continue sendo uma bênção e não se desvie do caminho do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37:5. Que Deus te abençoe. Classe dos adolescentes da primeira IPI de Marília, São Paulo, dia 24/6, dia do meu aniversário, inclusive está chegando, né? 24/6 de 1994. 94 eu ganhei essa Bíblia, por isso que ela está desse jeito. Ela foi muito usada. Ela é aquela Bíblia que eu ia, olha só, anotando coisas. Você pode ver aqui, ó. Ela é toda marcada, tá vendo? Toda anotada, ó. Você pode ir para textos diversos aí. Inclusive a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nós estudaremos agora nesse estudo, ela tá toda marcada também. Interessante que, olha só, Timóteo, 1 de Timóteo, e assim vai. Muitos textos marcados. Olha aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ó, tudo marcado, tá vendo? Essa Bíblia, olha só, aqui o capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, verso 10, eu anotei que foi uma pregação do pastor Jarbas Ferreira de Almeida, dia 27 de janeiro de 2002, quer dizer, tem um tempo já que eu anotei isso, né? E aí, conforme a pregação ia acontecendo, eu ia circulando o verso, fazia alguns comentários do lado, às vezes. Essa é o tipo de Bíblia que te salva. Olha lá, pastor Marcelo Gomes, 13 de março de 2003. Foi antes de ir para o seminário ainda. Fiquei muito satisfeito de ter encontrado essa Bíblia. Essa Bíblia é uma verdadeira espada. Muita coisa anotada, muita coisa boa. E eu vou voltar a usar. Apesar da tradução ser revista e atualizada, né, do João Ferreira de Almeida, que é a que a maioria dos irmãos e irmãs usam mesmo. Edição revista e atualizada no Brasil, pela Sociedade Bíblica do Brasil, João Ferreira de Almeida. Apesar de ser atualizada, que é uma tradução com uma linguagem mais difícil, não tão difícil quanto a corrigida, né? A corrigida é a mais complexa. Eu vou utilizar pelas anotações, né? Muita coisa boa, fiquei muito satisfeito. Muito bom ter encontrado essa Bíblia. Eu vou pedir para colocar uma capa nova nela, está precisando, coitadinha, né? Faz parte da história. Ó, 94, 2004, 2014... 26 anos que ela tá comigo. Puxa vida, eu tinha o quê? 15, tava completando 15 anos, 14, 15 anos. Bom, saindo desse momento saudosista, vamos então ao nosso estudo de hoje, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? A gente viu semana passada que Paulo escreve a primeira carta. Hoje eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, creio que sim, eu espero que sim. Ó, eu fiz um mapa, eu arrumei o mapa, né, na verdade, e aí a hora que bater aqui na flechinha, ó lá, subiu, ali tá a cidade de Tessalônica, vendo aí na flechinha? Tessalônica, cidade. Olha que interessante, vou mostrar aqui para vocês. Ó, tem outras cidades aí perto, estão vendo Filipos ali, ó,
carta aos Filipenses. Não sei se vocês conseguem ler aí. Esse é o mapa das igrejas primitivas. Tem ali Roma, Tessalônica, Filipos, Corinto, Éfeso, Pátimos, Colossos, Tarso, Antioquia, Damasco e Jerusalém. Vou compartilhar esse mapa lá no grupo da igreja, a hora que eu mandar o estudo bíblico. É bacana, muito interessante esse mapinha. Creio que você já tenha aberto a sua Bíblia então. Eu estou aqui com a minha de 26 anos, que está comigo, né? E eu vou nela aqui hoje. E é bom porque ela é pequena, é fácil para manusear, consigo segurar em uma mão só, não é? A Bíblia é muito grande, não é? Dá para levar e trazer, só preciso arrumar uma capa mesmo para ela. Muito bom. Então, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Antes de mais nada, vamos dizer que quem escreveu a carta. Vou mudar um pouco a ordem aqui do estudo. Foi Paulo. Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, a primeira e agora a segunda. Não dá para saber onde ele estava quando escreveu essa segunda carta e também não dá para saber exatamente a data de quando ele escreve a carta, tá certo? Então não dá para a gente, de maneira precisa, falar, olha, Paulo estava em tal lugar, preso ou solto e foi em tal data. Não dá. Mas foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta. E por quê? Né? O que motiva o apóstolo Paulo escrever essa segunda carta aos irmãos de Tessalônica? Bom, mesmo depois da primeira carta, os tessalonicenses continuavam discutindo sobre a volta de Jesus. Então, a volta de Jesus era um assunto discutido entre os irmãos de Tessalônica. Alguns diziam que ele já havia voltado, por exemplo, né? Esses dias, falando nisso, olha só, isso é lá de Tessalônica e esses dias eu li, eu estava lendo uns textos na internet e aí alguém falou assim, escreveu, nossa, a gente está vivendo um tempo tão difícil, tão ruim, com tanta maldade, com tanta violência, com a ausência da prática do amor entre as pessoas e tal, que parece que Jesus voltou e a gente ficou para trás nesse inferno. Aí o outro lá que era um diálogo, disse, não, ele não voltou, mas está prestes a voltar. A gente vai ver nessa carta aqui aos Tessalonicenses que, de fato, a ideia da maldade, da perversidade precederia, né, a volta de Cristo. E a gente tem vivido tempos muito sombrios, não é verdade? Então, alguns diziam que Jesus já tinha voltado, outros deixavam de trabalhar e viviam nas costas, né, às custas dos outros. Então, não vou trabalhar mais não, Jesus já está para chegar aí, vou ficar me desgastando à toa e tal, e deixavam de trabalhar. E aí Paulo escreve essa segunda carta para rebater esses falsos ensinamentos e tentar corrigir essas maneiras erradas de agir, né? Então Paulo vem com uma segunda carta aos Tessalonicenses para tentar corrigir essa rota que estava totalmente tortuosa, né? Do ponto de vista dos ensinamentos. Ele fala, olha só, Paulo fala aí nessa carta que antes da volta de Cristo haverá um tempo de pecado e maldade e que o perverso reinaria. Veja só, pecado e maldade. A gente está vivendo um tempo do quê? De pecado e maldade, de perversidade em todo lugar e a todo tempo. Infelizmente vivemos essa realidade. Então, como eu disse, Paulo vai falar de um poder misterioso, que ele atribui o nome de, abre aspas, o perverso, fecha aspas. Então, na tradução exata lá, quando ele trata desse poder misterioso, ele fala de o perverso, que liderará uma revolta contra Deus. Uma revolta contra Deus. Nós temos visto o Evangelho de Cristo, o cristianismo, né, a mensagem, a fé cristã, a gente tem visto ser atacado o tempo todo, né? Então, tenho a impressão que esse poder misterioso que ele chama de o perverso já está por aí, né, causando essa revolta contra Deus, contra a fé cristã. E é claro que Paulo vai dizer que Deus será o vitorioso e Jesus derrotará esse perverso. Sim, mas isso é depois de um período que o perverso estará por aí, que essa maldade estará solta entre nós, entre a humanidade. Paulo pede que os irmãos então continuem firmes na fé. E eu aqui, como pastor, peço permaneçam firmes na fé. Apesar da maldade, do pecado, apesar desse poder misterioso chamado de o perverso por Paulo parecer estar por aí à solta,
Permaneça firme na fé. Firme na fé. Paulo diz que os crentes, os cristãos lá de Tessalônica tinham que seguir o seu exemplo, o exemplo dele, e que eles não andassem atrás de ensinamentos falsos. Tem gente também que fica procurando, fica caçando ensinamento falso, né? Vamos parar com esse negócio, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos parar com essa coisa de ficar procurando ensinamento falso, tá bom? Porque não vai levar a gente a lugar algum, tá certo? E aí, nessa segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai trazer três mensagens, tá? A primeira mensagem é em relação à vida cristã, e agora a gente vai lá para 2 Tessalonicenses, tá bom? Capítulo 1, verso 11, vamos ver aqui, vou dar um tempinho para você abrir, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 primeiro, tá? Depois a gente vai ler o capítulo 2, verso 14. Então, Paulo vai destacar a ação de Deus na vida do seu povo, nesse bloco, quando ele fala sobre a vida cristã. Vamos lá, então, verso 11 do capítulo 1, diz assim: Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. E vamos lá no 2, verso 14, na página ao lado, 2, verso 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, 1:11, 2:14. É Deus quem nos escolhe e nos chama. Aí a gente vê o 13, eu não li o 13. Entretanto, devemos sempre dar graças, capítulo 2, verso 13. Sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, é Deus quem nos escolhe, por vós, irmãos amados, pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, desde o princípio, Deus vos escolheu, tá? Então, é Deus quem nos escolhe para a salvação. E nos chama, como disse aí no verso 14, e também vos chamou mediante o nosso evangelho. Então Deus nos escolhe para a salvação e nos chama mediante o evangelho. Isso tem a ver com a nossa vida cristã. Aí eu queria que a gente olhasse o verso 16 do capítulo 2 aí de 2 Tessalonicenses. Olha o verso 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra. Versos 16 e 17. Então Deus nos ama, vem falar do amor de Deus, tem a ver com vida cristã. Deus nos ama, tá certo? E Ele completará o trabalho cristão que fazemos. Volta lá no verso 11 do capítulo 1, 2 Tessalonicenses 1:11. A gente já leu. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. É Deus quem completará, né? Ele completará, Ele cumprirá. Ele, como diz aqui, cumpra com poder todo o propósito. É Deus quem vai completar, tá certo? E aí ele vai falar sobre esse tempo de difícil convivência, tempo de dificuldade, que está aí no capítulo 1 também, 4, 5 e 6. 2 Tessalonicenses 1, versos 4, 5 e 6, nós leremos agora. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Eles eram constantes, hein? Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Bom, os cristãos têm um tempo de sofrimento, e ele está evidenciando aqui a constância que os crentes, os cristãos que se reuniam lá em Tessalônica, eles permaneceram apesar das perseguições, do sofrimento,
E esse é o desafio para mim e para você hoje. Tempo de dificuldade, tempo de dor, tempo de angústia, de agonia, permanecer constante e firme. Isso é fé. E olha o verso 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Virá o tempo quando Deus vai dar o descanso aos que são perseguidos, aos que vivem em sofrimento, que têm sofrido. Então, nesse tempo de pandemia aí, vamos crer, vamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Permanecer constante, firme, constantes e firmes, tá certo? Crendo que Jesus, o próprio Jesus, virá em nosso socorro e nos dará o descanso desse tempo tão complexo. Então, essa é a ideia da vida cristã que Paulo traz. Ele vem falar sobre sermos amados por Deus, Ele quem nos escolhe para a salvação, é Ele quem nos chama, Ele quem completará o nosso trabalho, e que nós passaremos um tempo de sofrimento sim, só que Deus virá, Jesus trará o descanso, tá bem? Aí ele passa por um segundo bloco de assunto, um segundo assunto, vamos dizer assim, que tem a ver com aquela dificuldade dos irmãos que estavam parando de trabalhar, né, esperando a volta de Jesus. Então, o segundo bloco é o dever de trabalhar. Olha o que Paulo teve que escrever numa carta, né? Parece um bando de cristão preguiçoso que não queria trabalhar, mas na verdade eles estavam parando de trabalhar, vivendo às custas dos outros e, né, aguardando essa volta de Jesus aí. Agora, Paulo vai repreender os que não querem trabalhar. Vamos lá, capítulo 3. Vamos para o capítulo 3, vamos ler primeiro o verso 6, tá? Capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Versos 11 e 12. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, ou seja, para de ser folgado, de ficar aí nas custas dos outros, se metendo na vida alheia, vai trabalhar e ganhar o seu pão, né? Cada um como o seu próprio pão, não o pão do outro. Olha o que Paulo teve que escrever. E aí, se a gente olhar ainda no capítulo 3, ele vai citar o exemplo dele e dos seus companheiros, né? De trabalho, sobre esse assunto aí. Então, é do verso 7 ao verso 9 aqui do capítulo 3. Quer ver? Vamos lá. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão de graça à custa de outros. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Então, Paulo, apesar de ter o direito de receber o sustento dos irmãos pelo trabalho missionário, ainda assim abria mão disso e trabalhava também, além de ser missionário, apóstolo, né, pregador do evangelho, ele trabalhava paralelamente para não ser pesado a ninguém. Então ele dava o exemplo. A regra é esta. Verso 10. Qual é a regra? Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então qual é a regra? Quem não quer trabalhar, que não coma. Faz um jejum, não quer trabalhar, que não vá pegar o pão do outro. Tá certo? Paulo teve que orientar isso. Muito bem. Terceiro bloco com um terceiro assunto, né? Vida cristã, dever de trabalhar, fim do mundo. Não falei no início que era uma das coisas que Paulo teve que rearranjar ali, que o ensinamento estava torto? Pois sobre o fim do mundo, o que Paulo vai falar?
que o futuro está nas mãos de Deus, é claro, e não depende das forças do mal, tá? É Deus quem decide quando e como chegará o momento do fim. E aí eu gostaria de ler com vocês, aí no capítulo 1, ainda estamos na mesma página, capítulo 1, versos 6 a 10. Vamos lá. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de externa destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Verso 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. E aí a gente vai lá no capítulo 2, aqui ó, capítulo 2 do verso 8 ao verso 12, tá? 2 de 8 a 12. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, que é esse perverso que eu falei, uma outra tradução, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse iníquo é o tal do perverso, que eu usei a tradução perverso, que é mais próximo do texto original em grego, tá? Ou seja, vida cristã, ok, dever de trabalhar, quem não quer trabalhar, que não coma, é a regra do verso 10 do capítulo 3 que Paulo escreve. E por fim, o fim do mundo, que está nas mãos de Deus, é Ele quem decide, e será com a completa destruição do mal, com o sopro de sua boca, diz aqui o verso, que com o sopro de sua boca, olha lá o verso 8, Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, para os irmãos de Tessalônica ficarem tranquilos, em paz, porque o fim do mundo, quem decide é o nosso Deus. E com o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo, esse perverso, essa maldade, não é? Serão destruídos pelo simples sopro da boca de Jesus. Por isso que eu não gosto, por exemplo, já encerrando aqui o nosso estudo, que estamos com já 23 minutos, é que aquela introdução minha saudosista da Bíblia pegou uns 3 minutos, né? 3, 4. Eu não gosto muito dessa coisa de, estamos batalhando. A impressão que eu tenho às vezes é que os crentes acham que existe uma batalha entre o bem e o mal, né? Só que do ponto de vista teológico, não tem briga. O sopro da boca, Jesus vai destruir o perverso, o iníquo, tá? Então, não tem essa de o diabo e Jesus aqui lutando e tal. Não tem. Acabou, certo? Aí me remete também ao carnaval de 2020, né? Onde teve a luta na Sapucaí. Foi isso? Eu não assisti, eu acompanhei só os textos posteriores, né? Que foram aí disponibilizados na internet. Que Deus tenha misericórdia, né? Do povo que brinca com Deus, né? E aí, agora estamos nós aqui como servos e servas desse Deus maravilhoso, para poder marchar como igreja e não deixar que essas coisas voltem a acontecer, porque o perverso está solto. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família nesse domingo, 31 de maio de 2020, domingo de Pentecostes, descida do Espírito. Logo mais no culto, você vai ter a oportunidade de, junto comigo, com o Ministério de Louvor, louvar e adorar a Deus, né? Eu iniciarei o culto com um texto do Pentecostes, a descida do Espírito, e encerraremos com um cântico sobre o Espírito Santo, porque o Espírito que habita em nós é o que nos leva, nos impulsiona
a continuarmos marchando como igreja. Que Deus te abençoe, espero que tenha sido bênção e edificante. Na próxima semana o estudo é na primeira carta de Paulo a Timóteo, isso, primeira epístola ou carta de Paulo a Timóteo, no próximo domingo, tá bom? Deus te abençoe, ótimo domingo, bom almoço em família e que o Senhor Jesus siga marchando à frente como nosso general. Até mais!